Então, dentro desse trabalho de divulgação da instrumentação de uma caldeira, nós já falamos da instrumentação de controle, aonde nós focamos a garrafa de nível e o presostato. E hoje nós vamos falar do dispositivo de segurança da caldeira. Então, os dispositivos de segurança de uma caldeira são exatamente as duas válvulas de segurança que estão montadas lá no corpo da caldeira, interligada à câmara de vapor. Então, fazendo um breve histórico das válvulas de segurança, para não ser muito extenso a nossa conversa, essas válvulas começaram a ser utilizadas em caldeiras alguns séculos atrás, para não detalhar muito, para não ficar uma história muito comprida. Então, o que aconteceu é que na época era já utilizado o vapor como fonte de energia para mover máquinas e equipamentos. Os senhores lembram, e ainda existe hoje, muitos filmes de cowboy que se vê aquele cenário do trem chegando na estação e muitas vezes até completando o nível d'água da caldeira. Mas fato é que além dos trens, além de algumas embarcações, nessa época já utilizavam então as válvulas de segurança. Então, dentro desse contexto, na época, começou a se ter alguns problemas, inclusive com explosões dessas caldeiras, e nós estamos então lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos existe uma sociedade chamada ASME, que é exatamente uma associação dos engenheiros mecânicos lá dos Estados Unidos. Então a sociedade, povo da época, recorreu exatamente à ASME para estudar a situação e dar uma posição com respeito à segurança desses equipamentos que utilizavam já vapor naquela época, considerando que o vapor teve um papel de importância capital, porque é ainda hoje o vapor uma fonte de energia utilizada. Você tem ideia? A grande maioria das caldeiras são utilizadas hoje em processos de aquecimento, em trocas térmicas, em caldeiras, em indústrias, né? Que precisam do vapor, que precisam do calor que está contido no vapor para produzir o seu produto lá. Que esse produto, para ser obtido, ele precisa então ser aquecido. Assim como ainda existe embarcações e assim, principalmente em termoelétricas que utilizam o vapor como a fonte básica de geração de energia, aproveitando então a característica pressão do vapor. Muito bem. Então, em função desses acidentes,
A ASME, a partir de um certo tempo, começou a orientar que caldeiras que tivesse uma superfície de aquecimento em torno de 500 pés, que dá em torno de 46 metros quadrados, passariam a ter, no mínimo, 2 válvulas de segurança. Perfeito. Feito esse histórico, eu posso afirmar para os senhores que as válvulas de segurança, como o próprio nome está dizendo, elas foram projetadas, produzidas para proteger, então, a caldeira para não sofrer uma explosão. Então, essas 2 válvulas de segurança, elas, dentro da especificação para ser utilizada na caldeira, como eu falei, são 2 válvulas que estão montadas exatamente sobre a câmara de vapor, interligadas à parte interna. Por isso, a válvula de segurança está exatamente se opondo a já entrando numa breve explicação da válvula de segurança. Então, a válvula de segurança, ela tem lá uma mola, ela tem lá um sistema tipo um plug, e esse sistema ele está fechando uma sede que tem exatamente a conexão ou a interligação com a pressão do vapor interna que está dentro da câmara de vapor. Então, a válvula de segurança, ela trabalha a força de pressão da mola, a qual ela foi calculada, a qual ela foi calibrada, a qual ela foi certificada, se opondo à pressão interna que está no interior da câmara de vapor. Então, a legislação, a NR13, manda que na caldeira nós coloquemos exatamente, observando a ASME, pelo menos 2 válvulas de segurança, ou até mais. Mas vamos trabalhar com as 2 válvulas de segurança. Então, a segunda válvula de segurança, ela tem que estar calibrada com a pressão PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível, que eu já falei em vídeos anteriores, que tem a ver com a tensão admissível do material, que tem a ver com a espessura do material, como os principais elementos para se calcular a pressão PMTA. Calculada a pressão PMTA, a válvula, a segunda válvula, ela é regulada para abrir quando a pressão interna da caldeira vença essa calibração, que é igual a PMTA da caldeira, que é a pressão máxima de trabalho admissível. Então, se a pressão da caldeira chegar a esse valor, a pressão interna, ela vai abrir, então, protegendo a caldeira. Mas, abaixo da segunda válvula, nós colocamos a primeira válvula de segurança, que nós a regulamos com a pressão um pouco abaixo da pressão de abertura da segunda válvula. Com isso, se a pressão interna da caldeira está crescendo,
porque eu também já expliquei para os senhores as pressões que tem lá na caldeira. Então, para dar sequência a essa explicação, eu recordo então para os senhores. Então, a primeira pressão de extremamente importância em uma caldeira é a pressão operacional, que é exatamente a exigida pelo processo para que essa indústria produza lá seu produto, lá na área industrial, aonde está sendo processado esse produto. Muito bem, acima da pressão operacional está uma pressão que nós regulamos o pré-exostato para quando essa pressão da caldeira estiver caindo e se aproximar dessa pressão, que nós chamamos pressão de religamento do exaustor. Muito bem, ainda como nós já falamos da pressão operacional, da pressão de religamento do exaustor, agora essa pressão interna da caldeira está crescendo, crescendo, crescendo. Então, quando essa pressão se aproximar da abertura da primeira válvula, se o pré-exostato manda desligar o exaustor. Então nós já temos a pressão operacional, nós temos a pressão liga exaustor e nós temos agora a pressão desliga exaustor. Exatamente comandado pelo pré-exostato, que já é do conhecimento dos senhores, que é um instrumento de controle. Então, imediatamente acima da pressão desliga exaustor é que nós regulamos a pressão de abertura da primeira válvula, que está acima da pressão desliga exaustor. E por último, nós temos a regulagem da segunda válvula de segurança, que é exatamente regulada igual ou menor do que a PMTA. Então os senhores agora têm esse senso, têm esse sentido de como as válvulas de segurança, a primeira e a segunda válvula, estão reguladas. E os senhores entenderam que a mola da válvula de segurança, que está com o dispositivo fechando a passagem do vapor, que está enclausurado internamente na câmara do vapor, enquanto a pressão que foi regulada, essa válvula, estiver superando a pressão interna do vapor, a válvula não vai abrir e a caldeira está operando normalmente. Agora, por algum motivo, haja um crescimento muito grande de pressão no interior da câmara de vapor, o que é que vai acontecer? Abre a primeira válvula, protegendo então essa caldeira. E continua a pressão subindo, mesmo com a primeira válvula aberta, ainda abre a segunda válvula de segurança, que dá uma garantia total de expurgo daquele vapor que estava promovendo então aquela pressão interna no interior da caldeira, colocando essa caldeira em risco de explosão, porque o material que foi construído, as espessuras de chapa, tanto do espelho como costado, podem estar deterioradas ou, por algum motivo, essa caldeira passou por um sobreaquecimento e a pressão
interna subindo, o que vai acontecer é as válvulas de segurança também proteger essa caldeira. Dentro desse escopo aqui da explicação, é bom que se diga que essas válvulas de segurança, ela tem a cada inspeção de segurança periódica da caldeira, elas passam por um processo de inspeção. Elas são retiradas então da caldeira, se manda então para um laboratório credenciado, que vai abrir essas válvulas, a parte interna. Se for necessário fazer limpeza, faz a limpeza, porque há sempre uma tendência de entre o fechamento, o dispositivo de fechamento da válvula com a própria sede dela, pode estar encostado. Então, nessa hora é feito todo um trabalho de limpeza, de verificação, detalhadamente. E depois, essa válvula é remontada e submetida em aparelhos às pressões de abertura, de acordo com a utilização dela. Então, esse trabalho é feito de forma muito criteriosa pelo laboratório credenciado, e no final desse ensaio, desse exame, dessa recalibração dessa válvula, esse laboratório emite um laudo, dando então a ciência e garantia de abertura dessa válvula naquela pressão que ela foi regulada. Outro aspecto que tem que ser colocado para os senhores é exatamente que a legislação NR3 exige esses laudos quando da elaboração do relatório de inspeção de segurança da caldeira, e assim como exige que esses laudos estejam atualizados e inseridos lá na documentação da caldeira, exatamente na parte que diz respeito ao prontuário dessa caldeira. Então, os senhores estão vendo aí de lado as válvulas de segurança. Eu estou postando a figura de lado, a parte interna então da válvula, e, como eu disse, há necessidade de se ter todo um cuidado com as válvulas de segurança da caldeira, porque é exatamente o instrumento que diz respeito à segurança da caldeira. Fica então esclarecido para os senhores proprietários de caldeira, os próprios colegas engenheiros de segurança do trabalho, os técnicos de segurança, os gestores de manutenção e principalmente os operadores de caldeira que estão lá no seu posto de trabalho, acompanhando, monitorando e operando então a caldeira. É um assunto de importância que deve ser levado a sério o cuidado com as válvulas de segurança. Os senhores terem um feedback, uma observação, senhores, a válvula de segurança, ela tem lá uma alavanca de acionamento. Inclusive, existem orientações que essas válvulas de segurança, elas mensalmente sejam feitas aberturas sistemáticas
puxando então a alavanca para expurgar o vapor. É uma forma de ter essa válvula operante. Então, as empresas fazem isto sistematicamente, tendo então esse cuidado. Inclusive, essas válvulas de segurança só podem ser acionadas quando a caldeira estiver em torno da pressão operacional, logicamente aquecidas. Os senhores não podem acionar uma válvula de segurança a frio, que pode colocar ela, desregular ela. Alguns fabricantes têm o cuidado então de orientar e deixar claro essa colocação que eu faço então aqui para os senhores. Então nós falamos aí dos 3 instrumentos ou da instrumentação da caldeira. Nós já falamos da instrumentação de controle, aonde os dispositivos de controle são o presostáto e a garrafa de nível, e hoje nós falamos da instrumentação de segurança, que são as válvulas de segurança, e podemos acrescentar ainda um dispositivo chamado injetor da caldeira, que pode ser criteriosamente enquadrado como um dispositivo de segurança da caldeira, no caso, quando se recorre a utilizar esse dispositivo para completar o nível d'água da caldeira, para que não descubra lá os tubos convectivos e a caldeira entre em sobreaquecimento. Que já foi motivo, inclusive tenho publicado vídeos de como operar esse injetor. Então, nós falamos então da instrumentação da caldeira, focando hoje os dispositivos de segurança, que é exatamente as 2 válvulas de segurança da caldeira.